A paz do Senhor, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, ou quem sabe boa madrugada, como é o meu caso, é madrugada aqui ainda. Você já se perguntou por que é que a igreja sempre é tão perseguida e sempre passa por tanta tribulação? Muitas teorias, muitas conversas, muitas explicações, mas eu procurei reduzir ou fazer um resumo e dividir em duas coisas, em dois porquês como resposta para essa pergunta: por que a igreja passa por tanta tribulação? Por que que a igreja, Deus permite ela viver tão atribulada, com tantos problemas, com tantos reveses e com tantos levantes e tantas outras palavras que se dizem? Você quer saber por que é que a igreja passa por tanta luta e tanta tribulação? Nós temos a resposta bem aqui na Bíblia Sagrada. Fique aqui com a gente, aproveite e já se inscreva no canal, participando conosco dessa peleja que é levar o evangelho do Senhor. Não é fácil, mas o Senhor é fiel. Como disse Paulo, orem para que haja portas abertas para a pregação da palavra genuína, irmãos. Nós acabamos de concluir uma série aqui no canal falando sobre o último grande sinal. E o último grande sinal é a apostasia. A apostasia entrou no lugar santo, entrou nas igrejas, entrou na vida das pessoas. E apostatar necessariamente não é se afastar de uma igreja. Apostatar é estar dentro de uma igreja também, né? É estar dentro de uma igreja, porém longe da palavra, longe da vontade de Deus, longe do que verdadeiramente a Bíblia conduz, nos ensina, né? Se por acaso você se encontra numa situação assim, procura depressa sair do meio dela, saia. Se o Espírito de Deus tocou em você, falou com você, tema pela sua alma, entendeu? Não se preocupe com o que as pessoas vão dizer, se preocupe com a sua alma é eterna e você precisa salvar a sua alma. Como é que eu salvo, missionária? Saindo da apostasia, saia do meio da mentira. Certo? Mas o título o assunto desse vídeo aqui é: por que a igreja sofre tanto? Por que tanta luta, tanta perseguição, tanta adversidade? Fique aqui, vamos lá, em nome de Jesus. Pegue a sua Bíblia e leia a palavra do Senhor lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 10 e só o versículo 4. Tá bem? Você lembra que no comecinho do canal a gente sempre falou, quando você for assistir os vídeos do canal, pegue a sua Bíblia e deixe ela do ladinho. Eu tenho aqui a minha Bíblia, é a mais velhinha que eu tenho, a mais antiga que eu tenho. Ela tem muitos anos, ela é a Bíblia Pentecostal e já está bem usadinha, porque verdadeiramente a gente usa a Bíblia, né? E nós compramos agora uma outra, e aí essa daqui ficou aqui na minha mesinha, é a minha companheirinha, né? Então, tenha sempre a Bíblia do teu lado aí, para você conferir o que essa missionária está falando, bem? 2 Coríntios, capítulo 10 e o versículo 4, nós vamos ler o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas do inimigo, das trevas. E aí você lê o restante daí, que é muito valiosa essa palavra e muito importante para a tua edificação, tá bem? Então, crie o hábito de ler a Bíblia, amor. Crie o hábito de ler a Bíblia, que você vai se dar bem. Eu garanto para você que você vai se dar bem. Olha só, por que é que a igreja sofre tanto ao longo da sua existência? Se você voltar um pouco lá atrás, você vai ver que a igreja do Senhor Jesus, 30 anos depois da morte de Jesus, na verdade, assim que Jesus morreu e estabeleceu a igreja. Mas enfim, a igreja começou sendo aquela perseguição, porém,
as pessoas amavam ao Senhor e ainda estava tudo muito fresquinho, muito novo. As pessoas que estavam ali fundando a igreja, elas estiveram pessoalmente com Jesus, né? E aí elas sabiam os ensinamentos de Jesus diretamente de Jesus. Ao passar do tempo, o diabo começou a trabalhar com força no sentido de tirar a virtude, a pureza, a simplicidade do evangelho e começou botando complicações, problemas e mais problemas. E muitas das tribulações que se enfrentam hoje é pura e simplesmente porque não vivem o evangelho como deveria, algumas, né? E aí eles são atribulados pelas suas próprias planta e colhe, entendeu? Não é disso que a gente vai falar nesse vídeo. Então, lá no comecinho, os irmãos eram perseguidos por pregarem a verdade, a palavra do Senhor. Portanto, se você está sendo perseguido e dizendo, estou sendo perseguido, humilhado, maltratado por algo que você fez, então não bota a Bíblia no meio. Agora, se você vive a palavra, se você se sai do que é errado e se você prega e vive verdadeiramente o evangelho genuíno de Jesus Cristo e começa a sofrer perseguição por causa do evangelho, é com você que eu estou falando. Porque é que a gente sofre tanta tribulação, a igreja verdadeira do Senhor? Porque nós não lutamos contra a carne, meu irmão. A nossa luta é contra potestades, contra espíritos malignos, contra hostes satânicas da maldade que tentam interferir no verdadeiro evangelho, no genuíno evangelho, embora nós já estamos no finalzinho. E o evangelho, quando chegou aqui para nós, ele já estava muito modificado, porém a sua essência continua sendo a mesma, simples. A simplicidade, não tem para que complicar as coisas. O evangelho é simples, salvação é simples, Deus é simples, tremendo, incrível, porém simples, acessível. Então, por que é que nós, como igreja do Senhor, sofremos tanta luta, tanta perseguição e tanta tribulação? Primeiro ponto, eu separei em dois. Primeiro ponto, para lapidar a sua vida, meu irmão. Você passa por luta que é para lapidar esses catorotos que tem, entendeu? Vem cheio de caroço, vem cheio de imperfeição. A gente vem do mundo cheio de malícia, cheio de maldade. E aí o Senhor começa a lapidar, começa a lapidar. E às vezes ele permite, como permitiu em Paulo, um espinho na carne, que é para a pessoa não se gloriar. Porque o que temos visto de crente se gloriando nas coisas que faz, meu amado, preste atenção que tipo de Deus você está servindo, porque não é o Senhor dos Exércitos, não. Há engano nisso daí, né? Então, primeira coisa que vem, ou a primeira resposta, por que é que nós sofremos tanta tribulação? Para sermos lapidados, para sermos transformados, para sermos renovados, em o nome precioso de Jesus. E aí muitas lutas acontecem e você diz, Deus, por que está acontecendo? Meu Deus, eu não faço isso, fulaninho faz isso, faz aquilo e eu sou uma pessoa tão boa, meu coração é tão bom. Irmão, ninguém é bom. Qual é a pergunta do crente quando estiver passando por tribulação? Seja que for, pode ser tribulação no casamento, pode ser tribulação na vida financeira, pode ser tribulação... Qualquer tipo de tribulação que você esteja enfrentando. A primeira pergunta que você deve fazer é, Deus, qual é a lição que o Senhor quer que eu aprenda? Senhor, por que eu estou passando por isso? Aonde foi que eu plantei essa tempestade que eu estou colhendo agora, esse furacão, Senhor? Aonde foi que eu plantei o vento para agora eu estar colhendo essa tempestade, Senhor? Você vai se humilhar e não reclamar. Deus, fulano de tal é tão ruim, mas vive bem. Fulano de tal é assim, assado. Crente, pare com isso, comece a cuidar de si. Comece a olhar para si e dizer, Deus, o que é que o Senhor quer que eu aprenda com esse meu filho que está nessa situação? Senhor, o que é que o Senhor está me lapidando, Senhor? Então, Senhor Deus, eu aceito. Agora me mostre aonde é que eu preciso aprender, onde é que eu preciso mudar, Senhor. Para que eu possa, porque toda tribulação ela vai trazer para nós um aprendizado. Esse é o primeiro ponto. Por que é que nós passamos por tanta tribulação? Para ser lapidado. Crente que não for lapidado para ficar quadradinho, não vai poder entrar no reino de Deus, porque a Nova Jerusalém é quadrada, só cabe lá quem for quadrado também. Então nós crentes não usamos
tudo que o mundo usa, de jeito nenhum. O que é que a gente usa do mundo? A nossa alimentação, o nosso trabalho que a gente tem que executar, né? A convivência pacífica e só. Nós não compactuamos com a idolatria do mundo. Por quê? Porque nós somos diferentes, nós não somos daqui. E aí isso vai nos lapidando. Vem uma tribulação, vem outra, para a gente ir se adequando ao reino dos céus, do qual agora a gente faz parte. Como disse o Senhor lá no livro de Colossenses, vocês já foram transportados do reino das trevas para o reino da luz. Ande agora como quem vive no reino da luz. Sem fingimento, sem falsidade. Né? Então vamos lá. Segundo ponto, por que a gente passa por tanta tribulação? Para aprender a usar a arma que o Senhor nos deu. É aqui onde entra o capítulo 10 de 2 Coríntios. A nossa arma, ela não é física, ela não é material, mas a nossa arma, elas são da nossa milícia, ela é espiritual, porque nós não temos que lutar contra a carne, nós não temos que lutar contra o sangue, mas sim contra potestades do mal, contra hostes satânicas, principados da maldade que habitam nas regiões celestes. Acima de nós, deste céu aqui, tem nuvens de demônios atuando na vida de todo mundo. Amados, eles ficam lá, eles ficam ali, observando. Existem demônios vigias, são observadores. Ele está observando a tua casa, a tua vida, calado, quietinho. Mas ele está observando toda a tua conduta para a qualquer momento passar uma rasteira, a qualquer momento te envergonhar. Por isso, meu amado, em nome de Jesus, a palavra do Senhor, ela é fiel e ela é verdadeira e diz, a nossa luta não é contra a carne, a nossa arma, ela é arma espiritual. Vigie, não tenha vergonha de ser vigilante, não tenha vergonha de parar, não tenha vergonha de dizer não, porque você não pertence mais ao reino deste mundo, você pertence ao reino dos céus. Por enquanto, como disse Efésios, o nosso corpo está preso aqui, capítulo 1 de Efésios. Porém, a nossa mente, a nossa alma, aleluia, já mora com o Senhor, já vive sob o reino do Senhor. Cristo reina desde que ele morreu e ressuscitou. Ele já venceu a morte. Ele vai vencer essa tribulação por você. Só permaneça. Só se firme no Senhor. Fixe o seu pensamento no céu. Não fique titubeando em dois pensamentos, em dois caminhos. Não faça isso. O Senhor te convida hoje, no meio das tribulações que você tá passando, a se levantar e a dizer, Deus, o que é que o Senhor quer me ensinar com isso? Eu quero aprender. E Deus, me ensine a usar as armas espirituais. Que armas são essas, irmão? Em primeiro lugar, a arma da fé. Você precisa crer que a sua vitória já chegou. Você precisa já viver como se sua vitória já estivesse com você. Você precisa agora desfrutar. Crente, você pode desfrutar das bênçãos do Senhor. O diabo vai sempre se levantar. Nós vamos estar sempre em batalha, nós vamos estar sempre em guerra. Porém, nós temos o general e o general está do nosso lado. E a vitória virá, a vitória é certa. E quando você vencer essa batalha, se levantará outra. Não se iluda não, nosso descanso não é aqui não. Não fique esperando aqui nessa terra você viver a plenitude das bênçãos, da glória do céu, porque a plenitude do céu nós só viveremos no céu. Aqui nós viveremos a plenitude de Deus, sim, se estivermos em comunhão com Ele, sim. Porém, o nosso corpo ainda está aqui. E a Bíblia diz que a nossa tendência, a nossa carne, ela tende para a morte. Então é uma luta todo dia contra a velha natureza. Você não precisa se levantar. Talvez você não precisa se levantar contra seu marido, contra seus filhos. Analisa ao seu redor. Talvez você precisa fazer uma análise de você mesmo. Se eu estou batendo de frente com as outras pessoas, talvez seja eu que não esteja bem. Talvez seja eu que esteja prejudicando eles, porque toda ação promove uma reação. Então, se eu estou agindo de alguma forma que ataca os meus filhos, meu marido, minha família, provavelmente terei uma reação. Por que não começar a pensar assim? Por que não sair desse lugar aí de pedestal de que você é a santa, que é a perfeita, que só você que ora nessa casa? Talvez o seu filho esteja esperando de você um outro tipo de ação.
uma outra abordagem. Talvez o seu esposo esteja esfriando o amor por causa do seu vitimismo. Talvez os seus amigos, a sua igreja, as pessoas ao seu redor não estejam suportando. E aí está reagindo desse jeito. E aí você fica chorando e dizendo que é tribulação, que é luta. Pergunte-se, Deus, o Senhor está me lapidando, eu sei, mas aonde é que eu preciso mudar? E quais as armas espirituais que eu preciso usar? Primeira de todas, a fé. Segunda, a obediência. Obedeça. Obedecer o que? A palavra do Senhor. E para eu obedecer, eu preciso conhecer. Então, a obediência vai para o conhecimento, porque o conhecimento vai gerar a obediência. Você vai obedecer conhecendo e conhece obedecendo. E assim o Senhor vai te abençoando. E daqui a pouco, meu irmão, a sua vida será de vitória em vitória. Quando vier uma batalha, você muitas vezes precisa recuar para avançar. Você já parou para pensar aqueles corredores? Não tem aqueles corredores de maratona? Não tem aqueles corredores de maratona? Vocês já prestaram atenção que para eles avançar, primeiro eles recuam, eles pegam o impulso para trás, eles voltam-se, é para pegar o impulso para frente. Quem sabe seja isso. Você precisa pegar um impulso. Vai para frente. E o impulso é conhecer a palavra. O impulso é lembrar-se que são duas coisas, os porquês, a resposta dos porquês de você estar sofrendo por tribulação, passando por luta, passando por algumas adversidades. Primeiro, você está sendo lapidado. Aceite ser mudado. Você não pediu, você pediu. Você disse, Senhor, muda a minha vida, muda a minha história, né? Entra na minha casa. Quando Deus entra na casa da gente, Ele limpa. Então, Ele está lapidando. E isso causa dores, né? Toda purificação causa dores. Mas o resultado é positivo. E segundo, você pergunta, qual é a arma, Senhor, que o Senhor quer que eu use, que eu aprenda a usar? O Senhor quer que eu aprenda a usar as armas espirituais, então eu vou aprender, Senhor, me ensina. E aí você vai ver que as lutas vão se levantar, mas o Deus que você serve, Ele vai entrar com providência porque você sabe a arma que você vai usar. E aí as lutas ficam mais fáceis, irmão. Filhos, olha, deixa eu dar um conselho em nome de Jesus. Não espere de ninguém nada. Não crie expectativa com ninguém. Caia na real. Não crie expectativa com ninguém. Nem com você mesmo, porque até você falha com você. Já parou para olhar a sua alimentação? Isso é o quê? Você está falhando com você. Já parou para pensar? Já parou para pensar o cuidado que você tem tido com o seu próprio corpo, que é a morada do Espírito Santo? Então tu falha contigo mesmo. Então não fica esperando que os outros sejam perfeitinhos para você. E nem fique jogando a culpa nos outros. Talvez eu esteja falando com você e a tribulação que você está falando é a tua própria língua que está criando. E você bota a culpa em todo mundo, mas não vê que a culpa foi sua, você que começou. Então, irmão, peça perdão, reconcilie-se, mude de rota, entendeu? Você libere o perdão. Existem situações em que a gente até tenta, né? A convivência, aquela coisa toda, mas não dá, existe aquela separação. Então deixa aí. Cada um vai viver a sua vida, cuidar da sua vida. Não mendigue amor, não fique mendigando atenção. Porque quem quer te dar atenção, te dá atenção de graça. Quem quer te dar amor, te dá amor de graça. Quem quer te ajuda de graça. Não adianta você ficar pedindo, cobrando, para com isso. Fica cobrando de filho, fica cobrando de marido, fica cobrando todo mundo. Cobra de ti mesmo. Analisa-te a ti mesmo. Porque possivelmente a tribulação que você está passando, você está atribuindo que é Deus que está lhe provando, mas talvez seja a sua língua que você esteja colhendo o que você mesmo plantou. Pense nisso. Mas se você estiver sendo provado por Deus, atribulado por causa do Evangelho, porque muitas tribulações acontecem por causa do Evangelho, aí você tem duas opções. Deus,
Eu sei que o Senhor está me lapidando. Isso é fato. Qual é a arma espiritual que eu tenho que usar? Porque essa milícia não é contra a carne, essa milícia é contra os espíritos imundos. Eu espero ter ajudado você. 3 coisas não saem de moda: orar, ler a Bíblia e jejuar. Pense nisso, faça isso, e o Senhor vai esclarecer a tua mente, e tu vai andar muito melhor e vai aprender a viver no reino. É isso. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Até a próxima.